Bem-vindo à Rádio de Montanha, iniciando uma nova transmissão aqui do alto das montanhas da Andaluzia. Eu sou o Rafa e hoje eu vou trazer para você o assunto da bússola interna. Como saber que as decisões que eu tomei foram boas, né? Como saber que a minha bússola interna funcionou? Então, para mim, passando um tempo, eu olhei para trás e consegui identificar que quando eu tomava as decisões a partir da minha bússola interna, sem racionalizar 100% do que eu ia fazer, essas decisões foram acertadas. Por quê? Porque eu olhei para trás e vi que isso deu resultado positivo. E algumas vezes aconteceu de que essa força interna, essa inteligência que temos dentro do nosso corpo, ela era maior do que a inteligência que vem do cérebro, porque nós não conseguimos calcular todas as variáveis. Temos que tomar decisões, na grande maioria das vezes, sem saber exatamente o que a gente está fazendo, né? Porque existe pouco controle sobre todas as variáveis, né? Então, o tempo foi o que me deu a noção de que a bússola interna era confiável. Foi o tempo que me deixou entender que as grandes decisões da minha vida, como mudar de país, como encontrar o meu amor na minha vida, como começar uma família, como transformar o meu talento em negócio, né? Como também deixar o mundo corporativo e estar alinhado mais com a minha liberdade, com a natureza, como deixar as grandes cidades e vir parar aqui no alto das montanhas da Andaluzia. Todas essas grandes decisões, que foram decisões que construíram também a minha liberdade, foram decisões que me potencializaram a minha faceta, né, o meu lado criativo e a minha habilidade de continuar criando, me expressando. Foram essas decisões que foram as mais importantes da minha vida e todas elas, cada uma delas, foram utilizadas a minha bússola interna. E aí você me pergunta, como saber se eu estou alinhado com a minha bússola interna? A bússola interna, ela te deixa tranquilo pela decisão. Você não titubeia, você não sente falta de confiança, você não desconfia dela. Então, uma das maneiras que eu sei que eu estou alinhado com a minha bússola interna é realmente sentir que eu não tenho dúvidas. E eu acho que hoje é um luxo você sentir que você não tem dúvidas, porque o normal, a regra, é um mundo duvidoso, complexo, difícil para você saber para onde ir. Tem muita gente perdida no mundo de hoje, né? E eu acho que todo mundo aqui também passou por fases da vida onde você se sentia mais perdido. Então, quando a gente está alinhado com a bússola interna, a gente realmente sente a confiança de seguir nesse caminho. E aí o coração, ele vai te dar também essa resposta, esse alinhamento, esse pulsar que vai te indicar esse é o melhor caminho. E tem uma ideia de que quando a gente está alinhado no nosso propósito, o caminho ele é mais fácil, né? Porque mesmo com os desafios que qualquer caminho vai trazer, quando você está alinhado com o seu propósito, todos os desafios parecem parte do jogo e eles não são grandes o suficiente para te parar. Nós temos algo super avançado tecnologicamente falando, que é a capacidade de sentir a direção sem ter todos os parâmetros em conta. E a bússola interna é isso. Ela é a nossa ferramenta natural que a gente tem, que a gente nasceu com ela, e a partir do tempo que você é consciente que tem ela vai
expandindo, e é como tudo, como aprender um idioma, né? Se você praticar todo dia um idioma, em um ano você está falando fluentemente um idioma, por exemplo, né? Então, essa consciência que temos uma ferramenta que ela é, para mim, né, como eu denomino a bússola interna, essa consciência faz que essa ferramenta se expanda e continue crescendo. E cada vez mais o diálogo entre você e essa ferramenta é maior. Para mim isso foi claro. Quando eu ia passando o tempo, eu ia olhando que os caminhos que eu tinha tomado baseado na minha bússola interna, eles nunca tinham me deixado na mão, sempre foram caminhos bons. E aí você já vai quase que prevendo o futuro, no sentido de que tem uma decisão para tomar, você já vai conectando, você já vai consultando a sua bússola interna, entendeu? Então, isso é muito importante, porque é uma fase mais avançada, pelo menos na minha experiência, que você começa a se conectar com respostas dentro de você. E uma parte que eu gosto muito disso é o empoderamento, né, que a gente tem. Inclusive, essa confiança de contra, muitas vezes, tudo e todos, né? Por exemplo, quando eu quis me mudar para a Espanha, deixei toda a minha vida para trás, tinha comodidade, um trabalho, tinha um bom emprego, ganhava bem, tinha um relacionamento que estava funcionando bem, tinha uma boa relação na minha casa, tinha muitos amigos, eu estava numa zona de conforto boa e estava bem, estava trabalhando no meu melhor estado, vamos dizer assim, mas eu sentia essa necessidade de sair, de expandir. Então eu tinha que fazer essa ruptura, tive que fazer essa ruptura, né? E criar esse novo caminho. E eu lembro que alguns amigos me comentaram na época, não, porque a Espanha, você pode ir para o Canadá, muito melhor o Canadá, você pode ir para os Estados Unidos, ou você pode ir para a Suíça, né? Então eu tive várias opções e eu escolhi a Espanha, porque eu sentia que esse era o lugar. E aqui foi onde eu construí a minha vida, construí a minha família, construí a minha casa, né? Aqui criou os meus filhos, né? Tenho aqui um terreno onde eu pratico também a permacultura, crio aqui as minhas próprias, a minha própria subsistência, né? Ainda estamos num processo, né? Isso é um processo, mas já tem muito avançado disso. Como a gente consegue se alinhar melhor com a nossa bússola interna? Se você perguntar para mim, Rafa, o que você recomendaria para eu afinar com a minha bússola interna, né? Para eu me alinhar com ela. Vamos dizer, a melhor palavra seria alinhar, né? Porque ela está aqui e a gente só precisa se alinhar para conseguir a conexão adequada, tá? Então, assim, eu falaria, a primeira coisa talvez seja fazer o que você gosta na vida. Porque fazendo o que você gosta, você sente um estado de liberdade e de propósito, que isso gera um território, né, um ambiente para você estar autoconfiante e provavelmente fazendo o que você gosta, isso vai fazer com que todo o resto também seja construído em cima disso, né? Por quê? Porque hoje no mundo, quantas pessoas, me pergunto, né, quantas pessoas fazem o que gosta hoje? Quantas pessoas no mundo inteiro? Seja diferentes culturas, pobre, rico, qualquer, não importa. Quantas pessoas fazem o que gosta hoje? Então, eu acho que conectar com a bússola interna também tem conexão com fazer o que gosta, que também, na verdade, você esteve nesse estado de sensibilidade para escutar e seguir o seu caminho, fazendo o que você gosta. Outra coisa que é importante para estar alinhado e construir essa conexão com a nossa bússola interna, que é natural, é estar na natureza. A natureza, ela respira esse ambiente de confiança e de fluxo natural da vida. Então,
estando na natureza é como se você tivesse integrado em algo que já praticamente funciona de forma harmônica, né? Então, estar na natureza para mim é um pilar primordial para que a nossa bússola, a conexão com a nossa bússola interna se efetive e ganhe novos níveis de dimensões, né? Então, no meu caso, eu já fiz a decisão há muito tempo atrás de, seguindo a minha bússola interna, de deixar as grandes cidades. Então, foi um processo que eu saí de São Paulo, fui para Madrid, passei 10 anos em Madrid, depois fui para América do Norte, depois voltei para cá e decidi ir para a costa, né? Para a costa, para o sul de Granada. E hoje eu estou aqui, no alto de uma montanha. Então, assim, a conexão com a natureza, ela te potencializa, ela exponencializa a capacidade de você se conectar com a sua bússola interna. Então, ela é incremental, né? Quanto mais você passa tempo na natureza, mais você conecta com sua própria natureza, então mais tempo você também quer passar com a natureza. Tanto é que hoje eu não viveria, né, de novo numa cidade. Adoro ir passear, comer uma comida gostosa, ir num museu, numa galeria de arte, numa exposição, num concerto. Adoro a vida, adorava a vida em Madrid, continuo adorando Madrid, né? Adoro várias cidades da Espanha, viajei o mundo inteiro, adoro o efeito que tem nas cidades, a parte urbana, aprendi muito com isso, mas já hoje chegou num ponto que eu tenho claro, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo e minha mente estão totalmente alinhados com a sensação de perfeita harmonia e saber que a decisão é muito, muito sólida de viver em contato com a natureza. Talvez assim a gente se dê conta que a gente não é algo separado da natureza, né? A gente é parte da natureza. Talvez essa seja a melhor parte do contato com a natureza. Então, eu recomendo buscar isso. E aí você vai falar: ah, mas não é possível. Porque o meu trabalho. Ah, não é possível porque minha vida não me permite, porque eu tenho uma relação, porque eu não tenho dinheiro, qualquer desculpa que a gente puder encontrar. Eu passei por todas essas, digamos, etapas na vida, né? Eu também tive que deixar algo para trás para conseguir construir esse novo caminho, né? Então, não foi uma tarefa fácil fazer essa ruptura. Toda ruptura custa, mas você tem que escolher o seu difícil, né? O que é mais difícil? Você criar um caminho que conecta com o que você realmente quer, lá no fundo é o que você realmente quer. Então você vai ter que construir e superar desafios para chegar lá. Ou o que é mais difícil, né? Você continuar fazendo algo que você sabe que não é. Então, no meu caso foi bem claro. Eu escolhi o caminho de construir as minhas próprias dificuldades, superar os desafios com as minhas decisões, mas eu não ia continuar fazendo o que não tinha sentido para mim, né? Então, o importante é ter a visão e depois essa certeza ela vai se concretizando. E o universo sempre ajuda. A gente dá um passo e o universo dá outro passo com a gente. Então, a decisão ela é o mais importante, né? Claridade, consciência e decisão. Outra coisa que eu acho que foi um divisor de águas também, ou que foi uma clara transformação na minha vida, foi a noção e a experiência de que nós temos muito para explorar dentro de si mesmos, né? Então eu há muitos anos já vinha sentindo, por exemplo, que
o mundo não fazia muito sentido para mim em várias esferas, vamos dizer assim, né? Como as coisas são conduzidas, como as relações e toda a capacidade que nós temos de criação, né? E toda a abundância que tem nesse planeta de recursos, né? Então, para mim, não fazia sentido muitas coisas, né? Então, eu percebi com o tempo que essa transformação, ela ocorria dentro de mim e que eu tinha uma grande quantidade de presentes e a única coisa que eu tinha que fazer é fazer uma imersão, pular dentro de mim mesmo, né? Entrar dentro dessas dimensões internas e com profundidade descobrir quem eu era, né? Porque a vida ela tem uma dinâmica, né, de velocidade que muitas vezes a gente está focado no trabalho, está focado em resolver o problema de pagar as contas, está focado em estar fazendo o que os outros estão esperando da gente, por dizer algumas coisas, né, simples, mas vai sempre encontrar aquela situação de que você fala, não tenho tempo, né, para profundizar, para se aprofundar, né, no que eu sou de verdade, né? Então eu acho que para você conseguir se relacionar melhor, se alinhar melhor, conectar de forma harmônica, viver de forma harmônica com a bússola interna, é parte do processo de você buscar saber quem você é, entender melhor quem você é lá dentro e essa busca interior, ela vai também revelar a total capacidade, vamos dizer assim, da nossa bússola interna. E é um caminho muito bonito, né? E se você for parar para pensar, o que mais importa, né? O que mais importa da gente realmente se conhecer a si mesmo, né? Por exemplo, você compra um telefone e ele vem com um monte de manual de instrução, né? Você compra uma batedeira, um sofá, tudo tem manual de instrução. Só o ser humano que não tem um manual de instrução, né? Tem muita informação hoje, muita informação perdida, muita desinformação. Nunca tivemos mais informação do que a era que a gente vive hoje, né? E ao mesmo tempo nunca teve gente tão perdida, né? Em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os cantos desse planeta, né? Então, talvez essa mudança de foco, de focar no interno, seja realmente uma grande estratégia de vida, porque, pelo menos para mim, foi quando eu dei um salto e consegui uma transformação maior, e isso afetou todas as áreas da minha vida também. Quando eu comecei a ir para dentro, conhecer melhor, entender melhor quem eu era, saber o que eu não era, saber realmente as minhas capacidades, quais são os poderes ocultos que nós temos, né? Que a gente não foi feito só para acordar, trabalhar, dormir, depois tirar férias. A gente não foi feito só para isso, né? Tá claro isso. Então tem alguma coisa, alguma força ou várias forças que tentam tirar a gente do nosso caminho, né? Muitas coisas tentam desalinhar da nossa bússola interna, né? Então, quando eu percebi isso também, eu tive, obviamente, mais obstinação para me conectar com isso, porque eu via que me fazia bem e, ao mesmo tempo, eu via que tinha muita distração, né? E talvez isso seja a parte bonita da vida, né? Que essa luta de forças que existe a nível universal, né? Essa contraposição, né? Essa dualidade, seja o que faz realmente a gente evoluir, né? Então, depois que você é consciente que a bússola interna é sua, que ela é uma ferramenta, que ela faz parte dessa masterpiece aqui, dessa grande obra de arte
uma das maiores tecnologias que tem, a maior tecnologia que tem no planeta, mais sofisticada é o corpo, a mente, o coração, é o corpo humano, né? Todas as capacidades que nós temos. E aí você consegue ver que a gente tem que fazer um autoestudo. A gente tem que buscar isso por nossa conta, porque vai ter tudo ao contrário puxando a gente para fora, né? E aí eu termino com uma frase que diz assim: existem 2 dias que são os dias mais importantes da vida de uma pessoa. Um é o dia que ela nasce, e o segundo dia é o dia que ela sabe para que nasceu, né? E esse dia, eu acho que ele está bem conectado com a bússola interna, porque ela dá sentido à sua vida. E aí, quando a gente encontra o sentido da vida, tudo começa a se multiplicar, começa a se transformar, começa a florescer. Então, muitas vezes você escuta que, né, qual é o sentido da vida, né, essa pergunta que a gente escuta em filmes, em pessoas se perguntando, qual é o sentido da vida? Mas, na verdade, a vida não precisa ter sentido. O que precisa é que nós mesmos criamos o nosso sentido, né? Qual é o sentido da nossa vida? Então, eu acho que essa é a grande relíquia, a grande joia que nós podemos ter, realmente saber para que a gente está aqui. Qual é o sentido que a gente encontrou para a nossa existência? E eu acho que isso ajudaria o mundo a acabar com muitos dos problemas, talvez a maioria deles. Eu imagino um mundo onde existem mais pessoas criando, construindo cada passo da sua vida, da sua jornada, construindo também a sua liberdade, porque a liberdade é algo que você constrói também. Na minha experiência, você constrói, você sente que você é e você vai construindo as dimensões dessa liberdade, e você também constrói o seu talento fazendo o que você gosta, né? Então você constrói o seu lado criador criando, né? Então isso é o que ajudaria a dar sentido para a vida de todo mundo, né? Então toda a forma de organização da vida como a gente conhece hoje mudaria, né? Você não existiria mais talvez exploração, né? Porque você iam ter seres independentes, autoconfiantes, que construíram o seu caminho da liberdade para ser livres para tomar o seu próprio caminho. Esse caminho ele não é dado sem esforço e sem superação. Esse caminho ele é construído. É a forma que eu preciso afirmar para mim mesmo e também transmitir, porque senão a gente pensa que é uma questão de sorte, a gente pensa que é uma questão de tomei a decisão certa, tomei a decisão errada, foi destino. Então, na verdade, você vê que não existe isso, né? Existem circunstâncias que te podem afetar mais ou menos, mas quando você está alinhado com o seu propósito, quando você está alinhado com a sua bússola interna e você está perseguindo o seu caminho, e você sabe quem você é, cada dia mais você está avançando no seu caminho, nada pode te tirar do seu caminho. Então, você pode ter vindo para cá com certas predisposições, certos condicionamentos, mas eu faço a afirmação de que nós somos capazes de criar a nossa realidade. Então isso fará com que cada caminho que a gente escolher seja um caminho consciente de que a gente escolheu esse caminho, né? Então assim a gente não
não coloca o poder para fora da gente. A gente não fica, foi o destino, ou foi as circunstâncias, ou foi uma decisão errada. Não, a gente se autorresponsabiliza, certo? E a partir daí a gente vai construindo esse caminho de forma consciente. E é maravilhoso. É maravilhoso saber que de repente a gente tem uma nova arma, né? Um tesouro aqui dentro, uma nova ferramenta que a gente pode usar, conversar com ela, né? Então, a bússola interna, quando eu consegui entender que isso existia e que funciona, nunca tive problema de seguir a minha bússola interna, né? Quando descobrimos isso e começamos a criar essa relação, para mim é um antes e um depois. Um antes e um depois. Estou misturando aqui com o espanhol um pouquinho. Existe uma questão interessante que eu acho que é também o fato de que nós somos únicos, né? Então, cada um tem o seu método, cada um tem a sua fórmula, né? Então você só tem que, né, para medir o sucesso de cada um, né, da felicidade de cada um, é saber o que você quis e o que você conseguiu. Não tem nada, nenhuma outra métrica que vai te dar a melhor avaliação se você está no caminho ou não. Então, o que você quer, o que você conseguiu. E eu acho que seguir a sua bússola interna, ela te dá uma capacidade de ir contra a corrente, né? Então, existe uma frase que eu gosto muito do Krishnamurti: não é uma medida de saúde de você estar bem, estar alinhado com uma sociedade que tem problemas, né? Também não é bom para mim, nesse ponto de vida que eu estou, criticar a sociedade, né? As coisas são como são. Não quero perder minha energia nisso. A gente observa, né? Mas seguir a bússola interna, ela te deixa também num patamar de autoconfiança, numa situação que o de fora não importa. E você tem a força necessária para você quem você é. E você não vai se abalar com o que ninguém falar sobre você. Não importa o que outros falarem sobre você. Então, para mim, seguir a bússola interna, ela tem várias vantagens. E uma delas é esta, que a gente se permite ser diferente, né? Se reconhece como diferente. E a grande graça de tudo isso é que, ao mesmo tempo que você não foca nos problemas de fora, que eu passei muitos anos da minha vida tentando arrumar o mundo, né? E aí eu comecei a mudar o foco, comecei a me arrumar. Sim, aprendi muito, fiz coisas muito interessantes nesse sentido, né? Para mudar o mundo, né? Mas eu vi que era muito mais efetivo eu trabalhando internamente, porque aí eu estaria me ajudando, criando a minha melhor versão, indo pelos melhores caminhos, construindo a minha liberdade, construindo o meu caminho de criação para criar aqui, e assim eu conseguiria refletir para o mundo através de exemplos, através de decisões também que são tomadas com as relações que você toma. Então isso ia constituir já a melhor forma de você consertar o mundo. Então eu tive que passar por isso, né? Passei vários anos colocando a energia em lugares que não ia dar tanto resultado como internamente, né? Como a energia focada no nosso desenvolvimento interno. E eu acho que hoje, sobretudo pelos jovens, né? Você estar tranquilo que você é diferente, que você não faz parte da manada, isso é uma questão também de sobrevivência, né?